noite, a paz do Senhor Jesus. Quantos aqui amam a palavra do Senhor? Amém? Queria te convidar a abrir, então, a Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Para mim é um grande privilégio estar pregando hoje, o último domingo do ano, não é a última reunião que nós fazemos no ano, né? A última será agora na próxima terça-feira, mas é o último domingo e nós estamos ainda dentro daquele tema de gratidão. Como é importante nós trabalharmos esse sentimento não muito fácil de ser expresso, né? Não muito fácil de ser descrito, né? Que é a gratidão, mas é aquele momento de satisfação, é aquele momento de ser completo. E eu estava pensando sobre a gratidão que nós devemos ao nosso Deus, de termos sido livrados, livres, libertos, salvos, termos sido escolhidos com a graça, pela sua graça, de um grande inimigo que é o mundo. Desde sempre, os cristãos, né, desde a história do cristianismo, óbvio, lutam contra Satanás, lutam contra a carnalidade e lutam contra o mundo. A palavra mundo, né, que vem do grego cosmos, ela tem vários significados na Bíblia. O significado usual é todas as coisas criadas, o mundo, cosmos, né, a Terra, o universo, os planetas, os céus, as estrelas, o cosmos. Esse é o significado que você encontra lá em João, capítulo 1. Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, né? João é o escritor que mais vai usar esse termo, cosmos. Aparece mais de 200 vezes no Novo Testamento e ele usa a maioria das vezes. E esse mesmo termo, cosmos, ele é usado também para dizer as pessoas que vivem nesse ambiente, ou os seres viventes, que é o que está lá em João 3,16. Quem lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Então, esse cosmos está referindo-se às pessoas, não ao ambiente, não aos planetas, mas está falando dos seres viventes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, né? Então, João 3,16 diz isso. Mas, a partir de certo momento, e Jesus vai usar esse termo, e, sobretudo, João, novamente, nas suas cartas, ele usará muito o termo cosmos como um sistema anti-Deus, um sistema que trabalha contra Deus, que trabalha contra a palavra de Deus. É um sistema que está impregnado daquilo que é a essência de Satanás. Quem sabe qual é a essência de Satanás? Né? Se você for a Isaías 14 e Ezequiel 28, você vai descobrir ali que aqueles textos remetem à figura de Satanás antes da sua queda, e diz assim: como caíste do céu, tu que debilitavas as nações, porque foi encontrado soberba no seu coração. Então, o que provocou a queda de Satanás e o que está no âmago de Satanás, o que está na essência do diabo é o orgulho e a soberba. E o que está na essência deste termo cosmos, que João vai usar e Paulo vai usar nesse texto que eu pedi para vocês abrirem, é exatamente esse sentimento, esse pensamento chamado orgulho, né, arrogância, jactância, e todas as coisas que derivam desses sentimentos tão nocivos à alma humana. O orgulho nada mais é do que a blindagem da nossa alma, né? Então, quando a gente se reveste de orgulho, a gente está dizendo que eu me basto, né? Eu e mais eu fazemos a melhor dupla do planeta, né? E já que eu resolvo, e o orgulho me torna, então, blindado contra qualquer coisa que possa me atingir e me fazer, me tornar triste, etc. e tal. Então, o mundo é oposição a Deus. Esse é o termo que Paulo vai usar aqui em Romanos, capítulo
12, versículos 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por amor de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é isso que diz aí? E não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vós. Então aqui, esse não conformar, não é aquele, eu não me conformo, você viu que coisa horrível que está esse mundo, mas esse não conformar é não deixar moldar-se. E aqui a figura é mais ou menos aquela brincadeira da praia, quem vai na praia, né, leva aqueles moldezinhos de estrelinha, de peixinho, de naviozinho, enche de areia e faz um moldezinho. Os confeiteiros fazem molde, os moldes que fazem nas fundições, né, etc. e tal. É essa figura que Paulo está usando para dizer, e não tomeis a forma, não vos deixem moldar por este mundo, e este mundo que ele está falando, é este mundo, não mais agora os planetas, não mais as pessoas, mas esse sistema que foi invadido, que foi, por causa do pecado, outorgado a Satanás, e que tornou-se o nosso inimigo mais complicado de trabalhar. Porque ele não tem uma identidade muito fácil de ser notada. Não é muito claro qual é o limite dele, qual não é o limite, onde ele entra, onde ele não entra. Por que eu estou querendo dizer isso, né? O que tem isso a ver com gratidão? Nós vamos desenvolver um pouquinho essa conversa. Esses dias eu estava olhando um canal de uma igreja na televisão, e não sei quantos viram, eu estava vendo uma premiação gospel, pelas músicas mais vistas, mais tocadas, pelos views na internet. Então, uma coisa muito bem feita, super profissional, as bandas profissionais, uma orquestra profissional, um grupo de balé profissional ali, etc. Quilômetros de cílios postiços, quilos de maquiagem, metros de saltos, e caras e bocas, etc. e tal, né? Aquela coisa toda que faz parte de um show, muita luz, muita fumaça, muita... E aquilo... Aí eu pensei numa pregação do Paulinho, né? Eu falei, será que eu não estou com ciúme, não queria estar lá fazendo aquilo, né? Será que eu não queria estar sendo, né, cotado com os milhões de views, né? Porque a gente também gosta muito, né, dessa coisa de música, etc. e tal. E aquilo me incomodou muito. Obviamente que eu não estou julgando as pessoas, amém? Legal? Né? Deus é que conhece o coração de cada um. Às vezes a pessoa está ali tudo certinho, bonitinha, cantando o hino da harpa cristã, né, como nós cantamos hoje de manhã, contas bênçãos, conta quantas são. Mas o seu coração é cheio de tranqueira. E às vezes a pessoa não, está toda ali esfuziante, mas o seu coração está correto diante de Deus. Então não é o coração que eu estou querendo analisar aqui, eu estou querendo analisar a forma. Tudo bem, amados? Tudo bem? Tudo legal? Bem, legal, amém? Amém. A forma foi muito esquisita, porque, na verdade, parecia mais um The Voice Brasil, parecia mais um Got Talent, aquelas coisas assim, luz e tal, fumaça. Já que a gente não tem o Shekinah verdadeiro de Deus, vamos fazer o nosso Shekinah aqui, liga umas máquinas de fumaça aqui, né? Vamos mexer isso. É isso mesmo, pastor, misericórdia. Enfim, mas tudo muito, muito, muito profissional. Então, eu fiquei pensando, qual é o limite? Qual o limite? Qual a sensibilidade? Qual é o objetivo disso? Né? Quanto que nós, enquanto igreja, enquanto cruz, enquanto sangue derramado, enquanto 100 mil morrendo por ano, enquanto pessoas precisando ser alcançadas, a gente
Entende? Coisas desse tipo começaram a invadir meu coração, né? Eu queria repartir esse peso com vocês, obviamente, cada um de nós responderá diante do Senhor aquilo que o Senhor colocou. Então, Paulo coloca isso. Agora, vá num outro texto comigo, lá em 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Como diz um pastor querido meu, diz assim: deixa o Espírito Santo falar com você, abre seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Porque tem bastante texto, tem bastante contexto, e nós precisamos nos abrir aqui ao que o Espírito Santo quer falar. Porque Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, lá, 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5, diz assim: e aqui, então, João está falando desse mundo anti-Deus, desse sistema, dessa filosofia que leva as pessoas para longe de Deus, que as escraviza e que as colocam numa bolha de orgulho, né? Lembrando que o orgulho é a matéria-prima de Satanás, e através do orgulho ele vai entrando na vida das pessoas, e obviamente que o objetivo dele é chegar na vida do crente, obviamente que o objetivo dele é chegar nos lares, obviamente o objetivo dele é chegar no relacionamento conjugal, obviamente o objetivo dele é chegar no relacionamento fraternal, paternal, e, obviamente, chegar aqui entre nós, entre pastores, entre irmãos, né? Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A gente poderia falar aqui desse tripé, né, que é a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, mas esse é um assunto para outro momento, né? Aí, pensando nestas coisas e como nós devemos ser gratos, porque Ele nos livrou desse sistema, Ele nos livrou dessas garras satânicas, né? Quando a gente vai ali você não precisa abrir, eu vou ler para você, em Lucas capítulo 4, mas projeta por gentileza aqui. Em Lucas capítulo 4, na tentação de Jesus, olha só que interessante que acontece ali. A partir do versículo 5, Jesus é tentado pelo diabo e diz assim, Lucas 4, 5, e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do quê? Os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Olha que doido. Então, essa glória dos mundos foi entregue para quem? Para Satanás. Romanos 8 vai dizer que a natureza toda geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, que somos nós, para libertar a natureza toda do cativeiro do pecado. Então há um cativeiro aqui. O pecado fez com que toda essa maravilha, etc., estivesse sob cativeiro. E esse cativeiro tem agora, o pecado outorgou autoridade a um príncipe deste mundo chamado Satanás. E Satanás mostra esses reinos, ou a glória desses reinos, e diz para Jesus, se você me adorar agora, e preste atenção que isso está acontecendo no alto de um monte, e quando fala de monte, fala de lugar de adoração, um monte da casa do Senhor. Quanto ensinamento tem aqui, né? Se você prostrado me adorar, eu te dou, porque isso me foi entregue. E dou a quem eu quiser. Aí você vê os caras fazendo pacto com o demônio para ter glória. E acontece. O cara fica rico, e o cara começa a
bombar, e o cara começa a ter tal. Mas depois tem um precinho a ser pago mais para frente. O cara vende a alma ao diabo e ele começa a ficar rico. Mas tem um precinho, que é o inferno, que é a morte eterna. Portanto, se prostrado, versículo 7, portanto, se prostrado me adorares, toda essa glória, tudo será tua. Versículo 8, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, olha a palavra de Deus aqui, quem ama a palavra de Deus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, a importância, né, de nós termos a palavra no nosso coração, guardei a minha palavra no coração, para não pecar contra ti. Então, e outro texto importante também, não precisa abrir, eu vou ler para você, está lá em Apocalipse, né, que nós vamos estudar um pouquinho o ano que vem, capítulo 11. Veja só o que acontece ali ao final dos tempos. Somente ao final dos tempos. Depois da última trombeta, quando toca a sétima trombeta, significando que as coisas estão no seu final, capítulo 11, versículo 15, diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostram-se sobre o seu rosto e adoram a Deus. Uau! No final de tudo haverá então a grande remissão, e tudo passará a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Né? Quem lembra do famoso coro do Aleluia de Handel, né? Que e Ele reinará para sempre, Rei dos Reis. Então, significa, sobre essa passagem aqui que se canta, né, aquele hino. Então, nesse meio tempo estamos nós aqui lutando contra o pecado, lutando contra Satanás, lutando contra a nossa carnalidade, né, porque lutando contra esse mundo chamado orgulho, porque o orgulho ninguém precisa pedir para acontecer, ele é um acessório que vem de fábrica. Todo mundo nasce com esse detalhezinho na sua vida. Todo mundo nasce orgulhoso, todo mundo nasce com essa pecinha aí. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Né? Deus não quer ferir o teu orgulho. Ele quer matar mesmo. Quem pode dizer amém a essa palavra? E isso é motivo da gente agradecer a Deus, isso é motivo da gente dar glórias a Deus, porque isso, essa grande salvação, é motivo da gente dizer obrigado, Senhor, porque eu vou me tornar vulnerável aos meus irmãos, eu vou me tornar vulnerável à minha esposa, vou me tornar vulnerável aos meus filhos, aos meus pais, eu vou me tornar vulnerável uns aos outros, para que o mundo creia, para que o Senhor seja honrado, para que o orgulho não tenha lugar na minha vida. Sabe o que o orgulho faz na minha vida e na sua vida? O orgulho faz com que eu tenha dificuldade de dizer para minha esposa, meu bem, me perdoa porque eu errei. Sabe aquela coisa lá, foi mal. Eu não devia ter falado daquele jeito com você, você pode me perdoar mais uma vez? Aí ela tira a listinha daquelas 800 mil vezes que ela teve que perdoar. Fala, claro, meu bem. E novamente ela me perdoa. Sabe, amados, o orgulho diz assim que você está errado e eu estou certo e nós não podemos continuar desse jeito, porque a vida tem que ser assim, eu estou certo e tal. O orgulho cria vales entre as pessoas, dentro de uma casa, entre pais e filhos, entre esposa e esposo. O orgulho cria vales entre irmãos dentro da igreja, entre igrejas, entre pastores de denominações diferentes, só porque nós pensamos diferente sobre a volta de Cristo, se é antes da tribulação, durante a tribulação, depois da tribulação. Gente, aquele que crê que está em pé,
Cuide que não caia. Amém, irmãos? Uau! Fica firme aí, Jesus pode voltar a qualquer momento, basta morrer aquele que vai completar a cota, né, do Senhor e ele volta, aleluia. Se vai ser antes, depois, no meio, irmãos, você tem que estar pronto, diga comigo, eu tenho que estar pronto. Essa é a conversa. É bom a gente saber? Claro que é bom, mas a gente vai brigar por causa disso. O orgulho impede que eu diga para o meu companheiro de ministério, por favor, me ajuda nisso. Não estou conseguindo lidar com isso, você me ajuda? Orgulho impede que eu seja vulnerável. E por que é isso importante? Por que isso é importante? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a vida da gente? João capítulo 17. Abre lá, por gentileza, e a gente vai meditar um pouquinho. Respira fundo, meu irmão. Não tenha orgulho. E se ficar um pouco, se ficar com muita informação, pede para o Espírito Santo ajudar a digerir tudo isso, tá? Porque aqui o meu buffer está muito carregado, mas o meu periférico é meio lento. Então, certo, Cláudio? O pessoal da informática sabe o que é, né? O buffer é onde ficam armazenadas todas as informações que você precisa processar por algum periférico, uma impressora, por exemplo. Se você manda muitos documentos para imprimir de uma vez só, né? Você manda um monte de coisa, fica tudo no buffer, mas só que a impressora consegue ir devagarinho, uma só de cada vez. Então, no caso, o meu periférico é bem lento, o meu buffer está muito lotado. Então, pede para o Espírito Santo ir ajudando a gente aqui. Quando João escreveu, né, esses capítulos importantes aqui que precederam a crucificação de Jesus, ele escreveu algo que Jesus estava expressando do seu íntimo, daquilo que iria acontecer. Ele estava orando a respeito daquelas pessoas com as quais ele tinha convivido aqueles últimos 3 anos e pouquinho, em quem ele tinha depositado tanta esperança, tenha se esforçado para estar com eles e que ele realmente cria que aqueles homens, e como eles o fizeram, iriam propagar a sua mensagem. E ele já antevia todas as dificuldades que aqueles homens passariam. E ele estava orando ao Pai, ele estava clamando ao Pai, ele estava ali orando por eles, orando por si mesmo. Mas ele diz algumas coisas muito, muito importantes nesse capítulo 17. Né? Ele está orando o seguinte, veja lá no capítulo 17, versículo 11, diz assim: já não estou aonde? No mundo, mas eles, os meus discípulos, continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam... Então vai, por favor, liga agora a questão mundo, liga a questão orgulho, e liga a questão liga a questão unidade. Liga por favor, esses termos aí. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam assim como nós. Vai lá no versículo 21 desse capítulo. A fim de que todos sejam... E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? E esse mundo aqui não é aquele mundo maligno, mas aqui já são as pessoas, já são os seres viventes. Olha que coisa gostosa da gente absorver nessa revelação da oração de Jesus. Quando que esta igreja vai estar cheia? Quando que haverá fila aqui para entrar nos cultos?
quando nós tivermos uma super banda, luzes, câmeras, ação. É isso, pastor? Quem pode me dar a resposta? Quando? Para que o mundo creia. Quando nós formos... Dá para fazer alguns passos para trás? Para ser um, o que eu preciso? O que eu preciso para ser um? Vencer o mundo. E o que é o mundo? Qual é a essência do mundo? É o orgulho. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando isso mesmo comigo? Porque a pregação começa com a gente. Vamos lá. Veja o versículo 22 agora. Eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus já tinha dado uma dica lá no capítulo 13, ele tinha dado uma dica para a gente aqui, ó. Vai lá no capítulo 13 de João, versículo 35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor. Se fordes da mesma igreja, se vocês forem do mesmo time, se vocês forem da mesma célula, se vocês forem... Mas se vocês tiverem amor uns para com os outros. Então tem uma revelação aqui, amados. Para que o mundo conheça que tu me enviaste, versículo 23, e que os amaste. É importante deixar todo orgulho, deixar todo mundo. Sabe, amados, isso foi vencido. E eu vou terminar por aqui, depois nós vamos orar juntos aqui. Eu vou pedir que você depois vai sair do seu lugar, a gente vai pedir uma canção. Como a Rebeca disse, faltam 2 dias para terminar o ano. E você não pode deixar passar essa oportunidade de pedir perdão pelo seu orgulho. Você não pode perder essa oportunidade de pedir perdão pelo orgulho, porque esse orgulho vai te levar para o inferno. Esse orgulho vai te levar para longe de Deus. Esse orgulho vai destruir a tua família. Esse orgulho vai destruir a tua casa e vai destruir as tuas amizades. E não vai destruir a igreja, porque a igreja é de Cristo. Quem diz amém essa palavra? Mas você, como pessoa, poderá ser destruído se você não pedir perdão. Se você não se humilhar. Deus virá com a mão pesada, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nós temos que agradecer, porque Ele tem nos dado essa janela de oportunidade, de entendermos o seu grande amor para conosco. Sabe, amados, ninguém matou Jesus, ninguém prendeu Jesus, ninguém crucificou Jesus, Ele se deixou crucificar por nós. Porque o seu inimigo, o adversário, o orgulhoso, o soberbo, o arrogante, foi lançado do céu. Mas Jesus, Ele quis descer do céu. Ele quis vir do céu. Ele quis tomar a forma de homem. Aquele por quem todas as coisas foram criadas. Aquele que é Senhor dos senhores. Aquele que disse, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele mandaria miríades de anjos agora. Ele se deixou morrer.
Ele se fez vulnerável para acabar com o orgulho do mundo. É aquele mundo maldito, aquele mundo que o inimigo dominava, aquele mundo que ele ofereceu, aquele mundo que agora não é mais dele, porque ele agora foi vencido na cruz e juntamente com a morte foi vencida. O mundo foi vencido, o orgulho está vencido e depende de mim e de você entrarmos nessa grande salvação. E jogarmos fora essa velha roupa que não presta para nada. Não deixa passar esse ano. É tão grande a salvação, é tão grande a revelação. O mundo não... Leia em casa, por favor, capítulos 16, 17 e 18 de João. Há muito aqui para a igreja. Entrega teu coração a Jesus. É o tempo de você entregar a sua vida a Ele. E Ele vai quebrar tudo isso. É uma grande salvação. Isso é igreja. Isso é igreja, não pode ser diferente. Não há outro evangelho. Não há outro evangelho. Sereis conhecidos como meus discípulos quando amardes uns aos outros. Você pode dizer amém a essa palavra? Mais uma vez eu peço perdão, porque talvez eu não consiga transmitir aquilo que, a grandeza que existe nisso e a profundidade que isso tem. Mas Ele é poderoso para terminar a obra que Ele começou um dia na minha vida, na sua vida, né? E nos levar a trilhar com vitória essa palavra, né? Então, eu queria terminar e pedir ao pessoal da música que já venha para cá, que você lesse comigo em João 16, 33. É muito simples essa palavra, é muito simples, mas não perca a oportunidade de pedir perdão. Se você tem coisas pendentes com alguém, não deixe para depois, não vá protelando, não vá postergando. Tem várias desculpas aqui para você postergar o pedido de perdão. Às vezes você pode dizer, errar é humano. Ok, justamente porque é humano que você tem que pedir perdão, né? A ofensa foi tão pequena. Lembra que são as raposinhas que comem a flor da oliveira, a flor da videira, e depois não há fruto. As pequenas coisas aqui vão destruindo, as pequenas coisas vão destruindo os grandes relacionamentos. Já faz muito tempo. Tempo não cura nada, ao contrário, cria uma gangrena. A outra pessoa estava mais errada, mas não importa, Deus está falando com você agora, nessa noite. Deus vai falar com a pessoa também. E assim vai, né? Nós temos tantas desculpas para postergar o pedido de perdão. Pedro chegou certa vez para Jesus e disse, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Né? Achando que estava fazendo uma baita de uma proposta para Jesus, né? E Jesus já chuta o pau da barraca, falando, olha, 70 vezes 7. Em outro texto, assim, se o teu irmão te procurar 7 vezes no dia, arrependido, perdoa ele. Aí eu fiquei pensando, Pastor Rodrigo, a gente peca todos os dias praticamente. Todos os dias nós pedimos perdão e todos os dias nós cremos que Deus nos perdoa, amém? Já pensou se a gente recebesse um bilhete lá de Deus, fala, fim de linha para você, a partir de hoje eu não te perdoo mais. E aí, o que a gente ia fazer? Então, porque eu fui muito perdoado. Diga comigo, muito perdoado. Todos os dias da minha vida eu fui muito perdoado. Eu não tenho o direito de não perdoar. Eu não tenho o direito
de negar perdão. Então, meu irmão, minha irmã, este aqui é o começo de uma conversa. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo assentar essa palavra, que talvez tenha sido com bastante informações, bastante textos. Me perdoe por isso, mas eu queria repartir nesse último domingo, né? Não deixe o orgulho blindar a tua alma, porque o orgulho faz parte de um sistema maldito. O orgulho faz parte de Satanás. E Satanás já foi vencido e ele será jogado no lago do fogo da morte. E o orgulho vai ser jogado ali e todos os orgulhosos serão também colocados nessa mesma situação. E Deus já nos deu a grande vitória e por ela nós queremos agradecer nessa noite. Agradecidos e pedindo juntamente com a nossa gratidão que nos perdoe e que nos ajude a entender esta grande salvação. É uma grande salvação. Grande salvação. Às vezes a gente fala, o que é ir para a cruz? Ir para a cruz é exatamente isso. É abandonar as suas prerrogativas, seus direitos, a sua autoridade, e dar a sua vida por outro. Isso é ir à cruz. No caso de Jesus, injustamente. No meu caso, até que seria justo, porque eu sou pecador. Então, o meu convite para você nessa noite é para você ir à cruz. Não a cruz física, mas a cruz da sua alma. Nessa noite, dizer, Senhor, se há orgulho em mim, nessa noite eu quero terminar este ano pedindo perdão, que o Senhor me limpe, que o Senhor me livre. Se você tem que se consertar na sua casa com o seu cônjuge, não perca tempo, não deixa para amanhã. Eu errei, me perdoe. Como eu posso consertar isso? Lembre-se que por vezes pedir perdão significa restituir alguma coisa. Se for possível, restitua. Mas a pessoa já mudou de cidade. Vai fazer uma viagem. Mas não deixe que isso gangrene a sua alma. Você precisa disso. 2020. Eu já ouvi algumas coisas, já ouvi falar em resgate, né? Talvez o ano do resgate. Resgate de quê? Quem sabe seja o seu familiar, que seja aquela pessoa que está perdida nas drogas, perdida no mundo, vai ser resgatado. Quem sabe resgata a sua própria saúde espiritual. Irmãos, não há outro evangelho. Não há outro evangelho. Se essa palavra do Senhor ecoou no seu coração, se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração como tem falado no meu, quero que você fique de pé nessa hora, que você empreenda um tempo orando, sozinho, claro, nessa hora. Se existem alguns nomes de pessoas na sua mente que você precisa colocar diante do Senhor e liberar perdão a essas pessoas, outras que você vai lembrando, as quais você deve pedir perdão. Talvez você tenha que escrever alguns nomes que você vai procurar nesses dias, mas não deixe para depois. Vamos deixar o Espírito Santo ministrar agora um pouquinho no nosso coração, amém? Você crê que você está na presença do Senhor Todo-Poderoso? Você crê nisso? Você crê que o véu foi rasgado, que agora o sangue de Jesus criou um caminho que você pode chegar diante do Pai e dizer: perdão, papai, pelo meu orgulho? Comece agora a abrir seu coração. Abra seu coração, deixa o Espírito Santo colocar dentro de você esse sentimento de arrependimento pelo orgulho, por tudo aquilo que fez com que você agisse de uma maneira que não é aquilo que o Pai
sonhou para você e para mim. Aquilo, mas antes, de alguma maneira, eu e você, nós demos lugar a esse espírito do mundo, esse espírito de orgulho, esse espírito de jactância. Oh Deus, nós queremos, primeiramente como indivíduos, como pessoas, te pedir perdão, Senhor. Perdão, Pai, pelas palavras ríspidas. Perdão, Senhor, pelos menosprezos muitas vezes, por acharmos que somos melhores em alguma coisa, Senhor. Perdão, Pai, perdão, Senhor. Oh Deus, Jesus, obrigado, porque quando o Senhor se deu por mim lá na cruz, o Senhor me deu a vitória contra este inimigo chamado mundo. E agora o Senhor quer salvar as pessoas deste mundo, Senhor, através do amor com que o Senhor tem colocado em nossos corações. Por isso vem nesta noite, começa algo diferente no meu coração, no coração dos meus irmãos aqui. Nós queremos pedir que o Senhor venha, Espírito Santo, venha, Senhor, venha. Oh, Yeshua, venha. Venha, Senhor, venha, Senhor. Esta é a tua casa, esse é teu povo, Senhor. Senhor, esta é a tua igreja que deseja honrar-te, que deseja que o Senhor seja conhecido desse mundo, Pai, que deseja ser Pai, perdoa-nos as vezes que nós criamos vales, perdoa-nos, Pai, as vezes que nós criamos obstáculos, Pai, entre nós e nossos irmãos, e dessa maneira nós alimentamos o espírito do mundo no nosso meio, Senhor. Mas ajuda-nos a não alimentarmos esse espírito de divisão, esse espírito de jactância, esse espírito, Pai, de intriga. Nós rejeitamos em nome de Jesus todo espírito maldito das trevas, nos nossos lares, entre pais e filhos, entre os cônjuges. Nós, como pastores desta igreja, nós ordenamos: sai espírito do mundo dos lares nesta hora. Nós rejeitamos em nome de Jesus, e a igreja seja abençoada, o povo de Deus seja abençoado, como indivíduos, como famílias, Senhor Deus, para o teu louvor. E o mundo creia que o Senhor veio, e o mundo creia, Senhor, e a igreja começa a ser cheia de vidas, porque nós seremos um, Pai, seremos um em Ti, Senhor. Quebra orgulho, Pai, Pai. Oh, vem, Senhor, quebra orgulho na minha vida.